bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento em que você está ouvindo este culto. Gostaria de saudá-los com a palavra que se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Neemias, capítulo 8, versículo 10, a segunda parte. Ali diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Com esta palavra, iniciamos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero convidá-los para juntos louvarmos ao Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Senhor. Quero convidá-los para juntos termos um tempo de oração. Pai amado, queremos neste momento rogar a iluminação do Espírito Santo para compreendermos as verdades bíblicas contidas nas Sagradas Escrituras. Que estas verdades possam ser um agente transformador da nossa vida para a Tua maior glória. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Passo a leitura. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estamos diante de um texto da preciosa Palavra de Deus, com certeza muito mal empregado em nossa época. O porquê? Bem,
Porque vivemos num contexto evangélico em franco declínio. O homem se tornou o centro e a medida de todas as coisas, também em algumas igrejas. Deus, o culto, a pregação, precisam se enquadrar nos anseios e expectativas dos seres humanos. E chegou-se ao ponto de se advogar, como fez recentemente um famoso pastor midiático, chegou-se então a advogar-se uma atualização da Bíblia à luz da cultura. Em função dessa triste realidade, o foco das palavras de Paulo também são distorcidas, para se enquadrarem aos caprichos do homem. Constantemente esse versículo é usado para afirmar que Deus transforma o crente numa espécie de super-homem gospel, ou numa super-mulher gospel, que podem tudo para derrotar inimigos e conquistar bênçãos materiais, psicológicas ou emocionais. Mas será que o cristão pode fazer de tudo? Será que temos, por meio de Cristo, poder para realizar qualquer feitos? O que é que Paulo desejava dizer ao fazer esta declaração preciosa? Antes de respondermos essas questões, vamos analisar o contexto maior da carta. Paulo chegou em Filipos em companhia de Silas, Timóteo e Lucas, conforme nos relata o livro de Atos dos Apóstolos. E isto ocorreu por volta do ano 49, durante a sua segunda viagem missionária. As circunstâncias dessa viagem foram as seguintes: Paulo desejava ir para Bitínia, porém o Espírito de Deus não o permitiu. Depois ele teve a visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Paulo concluiu corretamente que o Senhor o havia chamado para aquela região. Atos 16, 10. Desta maneira, juntamente com Silas, pôde pregar naquela colônia romana, evangelizando a Lídia, a vendedora de púrpura, e a todos os seus familiares. Depois da partida de Paulo, ao que parece, a igreja ficou se reunindo na casa de Lídia. Atos 16, 40. As Escrituras nos relatam que os filipenses permaneceram em contato com Paulo, auxiliando-o em seu ministério, provendo recursos para suas necessidades, pois nutriam um caloroso afeto pelo apóstolo. Paulo visitou os filipenses pelo menos 2 outras vezes antes de ser preso em Jerusalém, antes da redação desta carta. Paulo, nessa carta, deseja tranquilizar os filipenses e transmitir-lhes confiança, mesmo em meio à sua prisão. O fato de Paulo, o apóstolo dos gentios, estar preso aos olhos da igreja, poderia ser um golpe ao avanço do evangelho. Todavia não era assim. Qual fosse a situação de Paulo, a palavra de Deus não estava presa. Você pode prender um passarinho na gaiola, mas tu não podes reter o seu canto. Prenderam o apóstolo, mas o evangelho continuava. Paulo tinha plena consciência disso, e ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 2,9, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Uma vez agora situados no contexto maior da carta, vamos nos deter no contexto imediato de suas declarações. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como eu falara antes, esta passagem tem sido entendida de maneira equivocada por muitos, como sendo uma afirmação incontestável de que seremos supercrentes com poderes extraordinários. E como sempre é necessário observarmos o contexto então da passagem. E o contexto está em Filipenses 4, 10 a 20. Paulo está tratando de necessidades pessoais. E isso fica claro quando emprega frases e termos como pobreza, versículo 11, fartura, fome, abundância e escassez, versículo 12, dar e receber, versículo 15, e necessidades, versículos 16 e 19. Todas essas expressões em conjunto, usadas por Paulo, revelam suas necessidades básicas de comida e de moradia.
Ele passou por necessidades nestas áreas e ao mesmo tempo revela como Cristo lhe fortaleceu para enfrentá-las. Paulo revela nesse versículo lido, à luz de seu contexto maior, que Cristo não nos torna super-heróis que passam de largo, vitoriosos pelos sofrimentos e que ficam imunes a qualquer tipo de contrariedades ou necessidades da vida. Pelo contrário, o apóstolo, tomando suas próprias e enormes necessidades pessoais como exemplo, afirma que com Cristo ele terá tudo que precisa para suportá-las. Lembram do culto de Natal lá em dezembro de 2020? Quando falamos que Cristo é o que de mais precioso Deus nos concedeu, o Filho do seu amor, nos faz lembrar de um hino antigo, hino que a minha avó cantava quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Em este contexto, Cristo é tudo que basta. A graça de Cristo bastava para Paulo. Portanto, o apóstolo compreende que em meio a todas as coisas que havia passado, Cristo o suprira com a força necessária, nas suas necessidades e nas suas fraquezas. Ao contemplar sua fragilidade, quanto mais se tornava consciente de sua fraqueza pessoal e do peso esmagador das circunstâncias ao seu redor, mais Paulo experimentava o poder de Deus que nele residia. Por isso ele afirma aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 9 a 10, e disse-me ainda o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É nesse contexto que Paulo podia suportar todas as coisas, porque Cristo o fortalecia. Lembremos que Paulo, antes da conversão, era um homem importante, de educação e posição elevadíssimas. Mas por amor a Cristo, ele havia dado por perda todas essas coisas, inclusive a sua herança material, provavelmente. No capítulo 3, ele nos relata esta realidade. Filipenses 3, 4 e 9. Ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós podemos entender as palavras de Paulo dessa forma, como uma declaração de fé. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação adversa. Eu posso sofrer, porque Cristo me fortalece em meio ao sofrimento. Vejam, a ênfase sempre está em Jesus Cristo, e demonstra que o objeto não é ressaltar as conquistas do homem, e sim a sua incapacidade e dependência de Deus para enfrentar as situações tão adversas que a vida traz. O foco não é o homem, o foco é Cristo. O objetivo é ressaltar Jesus. Essa afirmação revela a mais grande transformação que Deus operou dentro de Paulo. Essa transformação é muito maior do que as circunstâncias adversas pelas quais o apóstolo passava. E Paulo afirma isso ao escrever: por isso não desfaleçamos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4:6. Esta é a realidade. E Paulo sabia o que era sofrer, mas ele era renovado pelo poder de Cristo, o homem interior, a obra que Deus fez nele, a nova vida que Cristo lhe deu, se renovava dia a dia. O apóstolo entendeu que, tendo Cristo como seu tesouro, certas situações necessitam e podem ser aceitas. Por meio delas, Deus trabalha para a sua glória e para o nosso bem. Notem que Paulo via como motivo de alegria a sua própria prisão, pois suas algemas eram um veículo para a proclamação da mensagem do Evangelho, que estava se espalhando rapidamente, até mesmo entre os da guarda pretoriana. E quem eram estes? Eram a guarda pessoal do imperador romano. E mais ainda no capítulo 4, 22, Paulo faz referência a cristãos na casa de César. Paulo está preso, mas o Evangelho avança triunfante. A casa de César, o palácio de Nero, o lugar à época no mundo mais vil, mau e depravado. Ali o Evangelho de Cristo foi proclamado. Por quê? Porque Paulo estava lá pregando? Não, Paulo estava na prisão, mas o Evangelho é o poder de Deus que não encontra limites, e nem barreiras, e nem grilhões. Paulo afirma que diante de todas as duras situações pelas quais passou, como pobreza, fome, escassez e necessidades, Cristo lhe suprira de toda a força necessária. Lembrem o que eu disse na introdução, que Paulo visava acalmar o coração preocupado dos irmãos filipenses diante da sua prisão. Ele revela aos irmãos a fidelidade de Cristo diante de todas as situações penosas pelas quais ele passou. Da mesma forma, Cristo haveria de suprir toda a força que a igreja precisava, seja em qualquer situação em que ela se encontrasse. A provisão diária de graça experimentada por Paulo o capacitava a acolher a fartura ou a fome, a prosperidade ou o sofrimento, a abundância ou a escassez. E agora, na prisão, ele afirma, triunfante, tudo posso. Realmente significa tudo, não apenas as coisas fáceis. Isso significa que por meio de Cristo Paulo podia ter fome, sofrer açoites, ter necessidades. Isso coloca a maravilhosa promessa do versículo 19 em destaque. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O mesmo Senhor que o fortaleceu nas crises passadas, o fortalece agora também na prisão. Paulo tinha plena confiança nessa verdade e quis passar esta mesma confiança aos irmãos da igreja em Filipos. E a igreja de Jesus Cristo hoje é edificada, porque esta verdade é para nós hoje também. A carta aos Filipenses retrata uma parte da história de Paulo na prisão e o seu testemunho sobre a abundante provisão da presença de Cristo e do avanço do Evangelho, mesmo em meio aos seus sofrimentos. Paulo estava em perigo, mas estava em Cristo. Resumindo, o contentamento do apóstolo estava fundamentado em sua união com Cristo. Paulo estava satisfeito porque sabia que a sua condição era ordenada pelo seu Criador. Ele entendeu que Deus trazia tanto dor quanto prazer na vida dos seus, e ele o faz com propósitos específicos. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo sabia que desde que o Senhor ordenou sabiamente a sua vida, ele poderia encontrar força no Senhor para toda circunstância que ele tivesse de enfrentar. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus do início ao fim. E que nenhum cabelo da sua cabeça cairia sem permissão do Senhor. Cada um de nós já experimentou ou experimenta a dura realidade de que nem sempre situações, circunstâncias, sonhos e planos
acontece como desejamos. Sabemos que sonhos morrem, a saúde se abala, um vírus como o Covid abalou todo 2020. E 2020 presenciou o fracasso de muitos sonhos, relacionamentos também estremecem, casamentos entram em crise, a crise financeira bate a porta, perdemos pessoas que amamos. Nestas horas nós assistimos o Titanic, o navio de nossas esperanças, colidir com o iceberg das adversidades e sofrimentos e afundar diante dos nossos olhos. Como então devemos viver? Como suportar este impacto? Como não naufragar no mar gelado da dor e da desesperança, tragados pelo redemoinho dos sofrimentos? Paulo nos responde, estando firmes no bote salva-vidas, estando firmes em Cristo Jesus. Paulo aprendeu e nos ensina que ele estava cumprindo o propósito de Deus, independente das circunstâncias que ele estivesse experimentando, seja na abundância, na humilhação, na liberdade ou na prisão. A submissão ao governo soberano de Deus sobre a sua vida, foi a chave para o seu contentamento. Enquanto estamos na luta contra os desejos carnais, podemos ser tentados a crer que Deus nos deve uma condição melhor de vida, que Deus nos deve uma saúde melhor, um marido ou uma esposa melhores, filhos melhores, um emprego melhor, um carro, uma casa e todas estas coisas, pelas quais as pessoas se desesperam. Mas isso é cobiça, isso é pecado. Filipenses 4,13. Não é sobre recebermos poder para realizar os nossos sonhos e adquirirmos as nossas cobiças. O pastor John Piper afirma, a cobiça é exatamente o oposto da fé. É a perda do contentamento em Cristo, de modo que começamos a desejar que outras coisas satisfaçam os anseios dos nossos corações. Se cedermos a essa tentação da cobiça, experimentaremos uma grande miséria, apesar de podermos nos acumular de bens. Para vencermos essa tentação, necessitamos estar em Cristo e, tal qual Paulo, confiar na graça providencial e sustentadora do Senhor, independente das circunstâncias. E até Cristo ser de fato a nossa vida. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo. Até isto acontecer, nada nesta vida nos tornará realmente felizes, não importa a situação. Cristo é a nossa alegria. Jesus é a nossa plena satisfação. Portanto, tudo que você precisa, e eu também, encontramos em Cristo. Busque-o em oração. E se você ainda não desfruta dessa comunhão, eu tenho uma boa notícia: Cristo morreu na cruz, tomando sobre si os nossos pecados. Sofreu a eterna ira de Deus em nosso lugar, para que nós não a sofrêssemos eternamente. Ele ressuscitou para a nossa justificação, e agora vem a pergunta: o que devo fazer? Pedro nos diz em Atos 3,19, que devemos nos arrepender para que os nossos pecados sejam de fato cancelados e experimentemos um refrigério da parte de Deus. E esse refrigério, essa paz, esse contentamento em Cristo nos permite suportar tudo, pois quem tem Jesus tem tudo o que realmente precisa. E aqueles que não têm Jesus podem ter tudo o que esse mundo dá, a exaustão, mas não terá absolutamente nada. Por isso, entesoure tesouro no céu, onde o ladrão, a traça e a ferrugem não fazem a sua obra de destruição. Porque tudo aqui, todo tesouro acumulado neste mundo, não pode dar aquilo que somente Jesus pode dar: refrigério e alegria que não tem fim. Que Deus te abençoe. Amém. Todo
Quero convidá-los para juntos orarmos. Senhor, de fato em Cristo podemos tudo suportar. As adversidades da vida, os sofrimentos, e Paulo nos fala disso, pois viveu uma vida de provações e privações. Paulo não viveu para a sua própria glória, mas para a tua glória, Pai, por intermédio do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E ele era contente. Senhor, que este contentamento em Cristo, que é fonte de toda satisfação e alegria verdadeiros, possa encontrar quem nos ouviu neste culto. E que, Senhor, os nossos olhos não estejam embotados pela poeira das tentações e prazeres mundanos que tentam se colocar no lugar de Cristo em nossos corações, nos roubando a verdadeira fonte de alegria. Que cada um que ouviu esta pregação neste culto possa ter um encontro contigo mediante o teu Espírito Santo e aos pés da cruz de Cristo, deixando os seus fardos, possam receber as boas novas de grande alegria. Cristo salva o pecador arrependido e lhes concede vida eterna. Assim eu oro em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos sob a bênção do Senhor. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana.